Bom dia, amados e amadas do Senhor, que a graça, que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Eu sou a missionária Ilka e mais uma vez gostaria de deixar uma rápida meditação para as nossas vidas nesta manhã. Eu cheguei da escola dominical e o pastor estava ministrando sobre a segunda vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, né? E ele comentando que muitos têm medo e que alguns irmãos até nem acreditam. E eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor para nos esclarecer sobre isso, porque a palavra de Deus, ela nos revela, ela é quem fala aquilo que ela quer falar. E o texto está na Epístola de Paulo aos 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, quando Paulo adverte a igreja de Tessalônica sobre essa questão da vinda do Senhor. Diz assim, a partir do versículo 5, de 1 Tessalonicenses: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Continuando, diz assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos filhos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Até o versículo 9. Amados, o texto é muito claro em relação à segunda vinda de Jesus. A segunda vinda do Senhor é certa, nós não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia está dizendo aqui que ele virá como ladrão de noite, ou seja, o ladrão ele não avisa quando vem roubar a casa de alguém, né? Então Jesus virá sem avisar. Por isso a necessidade de estarmos preparados. Jesus Cristo certa vez ele falou: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. E nós devemos vigiar e orar, porque não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. O texto que antecede esse capítulo 4, esse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que é o capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo ele traz instruções à igreja de Tessalônica, dizendo que os irmãos eles não deveriam ser ignorantes com respeito àqueles que dormem, ou seja, aqueles que já morreram em Cristo, para que eles não ficassem tristes, né, que não tivessem esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, ou seja, quando Jesus Cristo voltar, ele não vai pisar aqui na terra, segundo o texto de Mateus 24, ele ficará nas nuvens, e os anjos do Senhor irão recolher aqueles que são de Cristo. Então, nós, os que estivermos vivos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem, ou seja, aqueles que dormem, ou seja, que foram salvos em Jesus, né? Eles ressuscitarão primeiro, quando ressoar a trombeta, né? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo Jesus, crendo na salvação de Jesus, ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos
serão transformados, porque jamais subiremos com esse corpo corruptível, né? Deus nos dará um corpo incorruptível, né? Nós seremos transformados e seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Coisa linda, que maravilha, né? Que esperança maravilhosa a volta de Jesus. É por isso que os nossos corações devem brotar de alegria, né? Sabermos que nós temos um Senhor, um Salvador, que não nos deixará nesse mundo, que Ele vem nos buscar, para que onde Ele esteja, como Ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele quer que aonde Ele esteja, nós estejamos também, né? E essa ida para a casa do Pai, né, acontecerá de duas formas, né? Ou Deus nos chamando, chegando a nossa hora, Deus vai nos chamar, e para isso também precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor, ou o Senhor Jesus virá, que é chamado o dia do Senhor, para levar os seus escolhidos. Então, amados, a nossa palavra nessa manhã é que nós estejamos preparados, não devemos ter medo, mas clamarmos ao Senhor, Senhor, que eu esteja vigilante, que eu esteja preparado, porque a qualquer momento o Senhor pode vir buscar a tua igreja, né? Então, Jesus fala até lá em Mateus sobre as virgens prudentes e as virgens loucas, ou as insensatas, né? Que haviam 5 que estavam preparadas com azeite quando o noivo viesse, 5 que não estavam. Então, que nós sejamos essas 5 virgens, que representam a igreja, os escolhidos do Senhor, preparados, porque a qualquer momento, ao ressoar da trombeta, o Senhor Jesus nos levará para estarmos com Ele eternamente. Que Deus a cada dia nos prepare, que nós estejamos atentos, vigilantes. E enquanto o Senhor não vem, que a gente cumpra a nossa missão. E qual é a nossa missão? Nós fomos salvos para quê? Para glorificar a Deus, mas segundo Jesus também, para irmos e fazermos discípulos de todas as nações, ensinando a palavra do Senhor. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim: mas eu não tenho o dom de evangelizar. Talvez você não tenha o dom de evangelizar. Mas eu sempre digo também que a maior prova de evangelização está no seu testemunho. Quem você é. Que as pessoas olhem para mim, para você, e vejam a diferença que Jesus faz. A diferença quem faz é Jesus, não é a igreja, não é religião. Nós estamos ligados a uma igreja porque precisamos congregar, como diz a palavra, é necessário que congreguemos. Mas a diferença nas nossas vidas, quem faz é Jesus. Então, se você não tem essa facilidade de pregar, você testemunhe do amor de Jesus, amando a Deus, amando ao próximo, sendo uma pessoa amável, sendo uma pessoa que está pronta sempre a levar Deus às pessoas, tá? Que Deus nos ajude a cumprirmos essa missão até o dia do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê uma tarde abençoada, né? Que já estamos quase meio-dia. Uma tarde abençoada, uma noite abençoada, porque é o Senhor que nos abençoa. Nós agradecemos àqueles que têm ouvido as nossas mensagens, que vocês continuem, sejam edificados. A finalidade é trazer edificação para as nossas vidas. Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.